esse meu eleitorado, viu? Gente, estamos aqui para mais uma aula. A semana passada eu nem falei, né? Eu falei tantas efemérides e esqueci de falar que nós estávamos já há um ano fazendo esses cursos, esses nossos encontros semanais desde o dia 2 de abril de 2020. A pandemia continua e nós continuamos aqui reunidos estudando um pouco, dessa vez, parábolas. Bem, vamos aqui começar e a nossa querida Sandra Rodrigues vai fazer a abertura. Daqui a pouquinho eu volto. Boa tarde, pessoal. Então, vamos nos acalmando, serenando os nossos corações e vamos nos ligando ao nosso mentor individual, ao mentor deste trabalho. E, junto com eles, vamos chegando a Maria, nossa mãe, que nos cobre com seu manto, nos acalenta. Pedimos a ela que nos leve até o seu Filho, nosso Mestre Jesus, e a ele nós agradecemos pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, e pedimos coragem para que sejamos boas sementes e bons semeadores. Agora vamos olhando para dentro de nós, para dentro dos nossos corações e encontrando Deus, nosso Pai misericordioso, e agradecemos a Ele por mais esta oportunidade de evolução espiritual, por mais esta encarnação, e vamos todos juntos fazer a oração que o seu Filho, nosso Mestre Jesus, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Sandra. Então, agora estamos relaxados, vamos começar aqui a falar sobre os nossos assuntos. Semana passada, por motivos que vocês sabem bem, nós não conseguimos fazer o que estava meio que previsto, mas hoje vai dar para entrarmos finalmente na parábola aqui na parábola do joio e do trigo. Vamos iniciar aqui em Mateus, capítulo 13, mas antes só dar um avisinho que nós estamos com o podcast aqui, o episódio, capítulo 4 do Nosso Lar, o médico espiritual, aí sempre na companhia das Sandra Rodrigues e a Sandra Curado, e é um capítulo muito legal esse aqui, eu acho que é um dos mais importantes aqui do Nosso Lar. Então, convidando vocês, quem não acompanhou ainda, ou está acompanhando assim, ouve um, não ouve o outro, mas esse daqui realmente eu acho que está muito interessante, vale muito a pena vocês darem uma ouvidinha. Tem lá nos tocadores de áudio, tipo Spotify, Deezer e tal, e está lá no YouTube também. Então, se vocês quiserem, tem aí essas opções para vocês poderem ouvir esse programa, que deve ter uns 40 minutos mais ou menos, é curtinho, uma caminhada aí, um exercício, ouvindo o podcast, se une o útil ao agradável. Bem, avisados isso, vamos agora para a nossa aula. Finalmente vamos aqui para o nosso Mateus, capítulo 13. Vocês estão com a Bíblia aí, gente? Vocês estão com a Bíblia? Vamos pegar a Bíblia. Vamos pegar Mateus e vamos pegar o capítulo 13 em Mateus. Isso é importante porque, como nós vamos iniciar aqui um capítulo, a Sandra Sonageri está querendo entrar. Vamos colocar a Sandra Sonageri. E nós vamos, então, fazer a leitura dessa passagem. É um capítulo muito interessante de Mateus, porque ele faz... Deixa eu só ver que tem alguém que está com o microfone aberto aqui. Ele junta, nesse capítulo, ele coloca 7 parábolas. 7 parábolas. Tanto que tem alguns que colocam como o discurso das parábolas ou o discurso do reino dos céus. Então, tudo isso está nesse capítulo aqui, que é o capítulo 13. Então, é a maior quantidade de parábolas por metro quadrado no Evangelho, é esse daqui. E ele vai começar, no capítulo 13, ele começa com a parábola do semeador, que vocês já estão tudo PhD em matéria de parábola, vocês já estudaram isso lá em Marcos, né? Então, já vimos, inclusive, as diferenças que tem entre a parábola do semeador de Marcos em relação a Mateus. Aí depois vem o porquê das parábolas, logo na sequência. Vem a explicação da parábola do semeador, então vocês percebam como ele vai muito, meio que seguindo o que Marcos deixou meio já trilhado, ele já foi utilizando. Aí entra numa parábola que só tem em Mateus, que é o que nós vamos ver hoje, que é a parábola do trigo e do joio, está lá no versículo 24. Na sequência vem a semente de mostarda, retomando lá Marcos novamente.
também está em Lucas, né? E aí vem a parábola do fermento, a explicação da parábola do trigo e do joio, que nós vamos ver agora. Vem mais duas parábolas, que é a parábola do tesouro e a parábola da pérola. São curtinhos, né? Está lá no 44. E na 47 vem a última parábola desse capítulo, que é a rede de pesca. E aí termina o capítulo 13. Então, olha quantas parábolas aqui. Algumas nós já vimos lá em Marcos, então nós não vamos ver tudo isso, né? Mas nós vamos ver as parábolas que são exclusivas aqui, pelo menos em Mateus. Exclusivas que eu digo assim, nós vamos ver em primeira vez aqui em Mateus. Tem coisas que estão batendo com Lucas, por exemplo, mas lá em Lucas nós vamos cortar muita coisa, vão sobrar acho que umas 5 parábolas lá em Lucas, quando a gente chegar nesse momento. Bem, eu vou aqui ler a parábola do trigo e do joio. Gente, vocês têm algum problema se eu ler pela pastoral? Eu sempre leio pela pastoral, que eu acho que é mais fácil, mas eu acho que a maioria talvez seja pela... Vocês têm aí a Bíblia de Jerusalém, não sei se isso causa um incômodo. Se causar, me avisem, porque aí eu faço a leitura da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Ok. Então vamos lá, gente, vamos ler aqui. Essa passagem, ela é bem legal, porque, não sei se vocês viram nos livros espíritas, espíritas que fazem uma interpretação das parábolas, deita e rola nessa parábola do joio e do trigo. Então, por isso que eu, na chamada lá, eu falei, olha, dê uma olhadinha, porque tem muito a ver para nós como espíritas. Tá? Bem, vamos lá, vamos começar aqui. Então, vamos lá, versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então como é que tem joio? E aí o dono lá, o proprietário, respondeu: o inimigo é que fez isso. Os servos lhe perguntaram: quer que vamos arrancá-lo? E aí ele disse: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo com ele. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo em meu celeiro. Então, essa é a parábola. Aí, como eu já expliquei para vocês, parábola não é uma coisa fofinha. Parábola, às vezes, exige para nós aqui muita reflexão para entender qual é a chave de compreensão. Logo depois, agora nós vamos para o versículo 36, os discípulos, então, em particular com Jesus, porque essa leitura Jesus, quando faz essa parábola aqui, fala essa parábola do trigo e do joio, provavelmente ele estava falando para mais pessoas. Aí os discípulos, então, depois chegam no cantinho para Jesus, para não passar muita vergonha, aquela coisa toda, ficarem um pouco mais confortáveis de mostrarem que não entenderam coisa alguma. Eles pedem uma explicação de Jesus sobre o que ele estava querendo dizer com essa parábola do trigo e do joio. Então, vamos lá. Então, versículo 36. Então, tendo deixado as multidões, Jesus foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: quem semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Tal como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos. Eles recolherão de seu reino todos os escândalos e os que praticam o mal, e os jogarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouça. E aí, gente? Ouvimos? Temos ouvidos de ouvir aqui? Como que estamos, nossa? Como estamos? E aí, o que nós podemos falar? Eu começo aqui, acho que essa primeira questão, tem muitas interpretações aqui, mas acho que uma coisa importante para nós é assim, só definir o que é o reino. Vamos falar de novo do reino, rapidamente? O que é esse reino dos céus? O que é esse reino de Deus? Porque é o mote principal. Você vê que ele começa a parábola, inclusive, falando, né? O reino dos céus é como um homem que semeou e blá, blá, blá.
Então, tem muitas interpretações sobre essa ideia do reino dos céus, ou reino de Deus, né? E uma que eu gosto muito, está também lá no Anselmo Grum, no livrinho O Mestre da Salvação, o Evangelho de Mateus, e ele fala o seguinte: Jesus quer dizer aos homens, não é necessário procurar o reino dos céus no futuro, ele já está aqui no presente, desde que nós possamos agir na terra de uma maneira que corresponda à vontade de Deus no céu. Olha que legal. Então, depende do quê? O reino dos céus pode estar aqui nesse mundo nosso aqui, mas depende de quem? Depende de cada um de nós. Cada um de nós seguir aí esses ensinamentos e colocá-los em prática. Me parece meio óbvio. Tanto que nós, para nós espíritas, nós estamos aqui torcendo, fazendo ola, inclusive, esperando aquele momento de planeta virar planeta de regeneração, mas só vamos poder virar um planetinha de regeneração quando a maioria de nós estivermos mais elevados. E vamos conseguir isso quando estivermos aplicando em nossas vidas todos esses ensinamentos na prática mesmo, né? Mudando o nosso comportamento, reduzindo aqueles nossos defeitos, fazendo aquela nossa transformação moral. Então, o reino dos céus, ele está aqui, ele não é uma coisa que vai ser construída lá na frente, mas nós podemos construí-lo hoje. Então, acho que isso é bem bacana e é por isso que ele está falando aqui do reino dos céus. Jesus está falando do reino dos céus, é que nem o semeador lá, o proprietário que foi semear o trigo e de repente apareceram aí algumas coisinhas no meio, aí o joio. E vamos entender por quê. Por que aparece isso? O que vocês andaram olhando aí nos livros? O que vocês acabaram pesquisando em relação a isso que vocês queiram dividir hoje? Vamos lá. Quem gostaria de falar em primeiro Posso lugar? começar? O Antônio. Antônio. Oi, quem? Ariovaldo. Oi, vai, vamos lá, Ariel. Não, só queria uma dúvida. Jesus, por exemplo, ele sempre se manifesta, às vezes, como o Filho do Homem. Isso quer dizer que ele está dando uma afirmação do lado humano dele? Por quê? Você acha que ele teria um lado divino dele? Não, porque às vezes ele se refere ao Pai, ele como o Pai Celeste, né? E em outros momentos, não, Jesus. ele nunca se coloca como Pai Celeste. Em que passagem? Não, ele se refere que ele como sendo filho de Deus, por exemplo, não, tudo o bem. Pai e tal. É o filho do homem, ok. O homem como Deus. Ele se refere ao filho do homem, mas será que ele está se referindo ao filho de José para mostrar que ele também tem o lado humano dele? Não, eu acho que não, Ari. O mais provável é ele estar falando que ele é o filho de Deus mesmo. E ele tem essa ligação umbilical com Deus e que ele está lá em missão na Terra, trazendo aí informações, explicando para aquelas pessoas o que seria esse reino, como que a gente pode atingir esse reino. Mas aí é o quê? É a vontade de Deus. É seguir aqui aquelas instruções que ele está passando para nós, que são instruções de Deus. Mas ele se coloca sempre como o filho de Deus, né? O filho do homem. O homem aí seria Deus. É uma metáfora, né? Eu vejo dessa maneira, mas obviamente na teologia você vai encontrar muitas interpretações, mas eu acho que a linha mais correta é essa aqui que eu estou te falando. Beleza? Deu para te explicar? Ok, valeu, Ari. Posso começar? Agora, Sandra Sonageli. Vamos lá, Sandra Sonageli. Então, eu fui pelo livro Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo, do Rodolfo Caligares. E aí lá ele coloca mais como um caminho mais pelo Espiritismo, né? Aí ele coloca que o campo seríamos nós, a humanidade, o semeador seria Jesus, a semente boa seriam as palavras do Evangelho, e a erva má, as interpretações capciosas que as pessoas fazem. Que o inimigo são essas pessoas que pregam a palavra de forma distorcida. Interessante isso, hein? E que interessante isso que você está falando. É bacana essa interpretação E que os servos dormirem quer dizer que são as pessoas que deixaram de orar e vigiar. Então, à medida que as pessoas esquecem de orar e vigiar e de realmente se prender à palavra de Jesus, elas acabam deixando que essas outras palavras distorcidas influenciem no seu comportamento. E aí, irmãos de religião, que os santos de Jesus eles são básicos e simples, e aí, de repente,
uma coisa básica e simples, se tem esse monte de sei, de pregação não original que ele pregou. Tá bom. Legal, eu gostei dessa interpretação aqui, que às vezes tem gente que fala que está falando de Jesus, mas na verdade, cavalo de Troia, né? Está nos levando para o mau caminho. Perfeito, muito boa essa observação. Que o inimigo seriam os que pregam assim. Perfeito, ótimo, Sandra, obrigado. A Juliana Ferraz está com a mãozinha levantada. Vamos lá, Juliana, vai que é tua. Tá. Aí vai a Renata e depois o Luiz. Isso, vamos lá. Na realidade, eu pesquisei também duas outras fontes, que é o livro que você... Eu já não me lembro mais de qual que eu tirei, tá? Mas tem um livro que é A Sabedoria das Palavras, do Huberto Roden. Roden, tá. E aí ele comenta um pouquinho também do fato de que a gente chega aqui de uma forma neutra, né? E que Deus nos dá a possibilidade de fazer bem ou de fazer mal. Cabe a nós o caminho que a gente vai trilhar. Então, na realidade, nesse campo, né, no reino de Deus, nessa parábola, ele cita a presença dos bons e dos maus, porque isso vai exatamente daquilo que você comentou. Quer dizer, qual é o caminho que a gente escolhe para seguir, né? Então, nós vamos ter a convivência com os que seguem no caminho que vai dar bons frutos e o que segue no caminho que não vai dar bons frutos, né? Então, é um pouco dessa questão. Agora, vamos ter que trabalhar um pouquinho a paciência e a tolerância, porque a gente só vai saber distinguir um e outro quando a semente estiver um pouquinho mais desenvolvida, né? A gente não vai conseguir saber no momento em que elas foram plantadas. Era mais nesse sentido. Não, tá certo, e é isso mesmo, que a gente só vai conseguir perceber quando eles estiverem já crescidinhos, aí já está meio tarde. Mas, por exemplo, a Bíblia Paulina, ela diz o seguinte, que o joio é muito parecido com o trigo, e a diferença só vai ser notada quando o trigo dá espiga. Mas então é tarde demais para remover o joio, porque suas raízes estão entrelaçadas com as do trigo. Então, se você vai tirar um, você vai tirar o outro também, vira um horror, você está perdendo tudo. Por isso que é importante a gente ver isso com a nossa evolução. Aquilo que você falou, a gente nasce. O que vai acontecer? Vamos ser joio ou vamos ser trigo? Aí nós vamos crescendo e vamos tendo as nossas experiências e, de repente, nós podemos estar um pouquinho mais para o lado do trigo ou um pouquinho mais para o lado do joio. Mas é nessa nossa encarnação que nós vamos meio que definindo isso a partir dos nossos estudos, a gente vai quebrando a cara, vai mudando o nosso jeito. Por isso que essa questão da paciência, ela é muito importante. Porque não quer dizer que a pessoa vai ser joio até o final. Pode ser que ela mude, pode ser que ela mude de ideia, ela aprenda, ela erre muito, mas depois ela pode ter uma alteração. Quantos de nós não tínhamos um caminhar e, de repente, agora mudamos de alguma forma porque alguma coisa aconteceu, tivemos aí uma experiência. Então, é bacana. Por isso que a questão da paciência que você falou, ela é fundamental. Porque, assim, nós gostaríamos muito, aquelas pessoas que tornam a nossa vida um pouco mais difícil, já que Kardec fala que tem vários planetas, vários mundos por aí, a gente gostaria de mandar algumas pessoas para o outro lado do universo. Deve ter um mundo lá desabitado, que a gente pode mandar aquelas pessoas que tornam a nossa vida mais difícil lá para o extremo, lá para o outro lado da galáxia, né? A gente pode acontecer isso. Mas isso é factível? Não, isso não é possível, porque nós é que temos o nosso olhar para aquela pessoa que torna, nós achamos que ela é uma pessoa que está mais para o joio do que para o trigo, mas é a nossa visão. E nós também não podemos chegar e falar, eu não gosto dessa pessoa, vai lá para Marte, ou vai lá para Júpiter, ou vai lá para fora da Via Láctea. Não dá. Então, por isso que a gente tem que ter essa paciência na convivência. E isso é o mais desafiador para nós, né? Porque tem pessoas que realmente a gente não gostaria muito de conviver, mas é importante a gente exercitar essa paciência. Com moderação, claro, a gente sabe que também não precisamos ser capacho, também tem uma série de questões, mas a gente tem que saber dosar isso para ter um pouco de paciência. A paciência é a palavra-chave aqui, eu acho, para a gente ter essa paciência, para esperar poder ter essa colheita. A Renata Benassi está com a mãozinha levantada, depois vai o Luiz, e eu acho que a Ana Rubim vai querer falar também. Sandra Hipólito, você vai querer falar também, é isso? Não, ok. Então vamos lá, Renata, 2 minutos para você, mulher, vamos lá. Bom, eu pesquisei tanto o Evangelho dos Humildes quanto a Parábolas do Ensino de Jesus de Karl Schutter. Eu adorei o que Karl Schutter coloca, né?
porque é um livro de 1928, né? E assim, ele pega mais na questão da doutrina, né? Mas um pouquinho, uma coisinha antes que o que a Juliana falou, só para eu complementar o que você estava falando, lá no Evangelho dos Humildes, no finalzinho, ele fala assim, que os mentores espirituais, em relação a nós que trabalhamos, que frequentamos a casa espíritas, que nós temos muitos defeitos, que carregamos pequenos defeitos, né? E que isso está em desacordo com o que a gente aprende, mas que os nossos mentores espirituais, eles toleram isso, porque eles sabem que esses defeitos ao longo, né, da nossa vida, em tempo oportuno, vão desaparecer, porque senão, se eles fossem muito enérgicos com a gente correria o risco de perder a oportunidade de regeneração. Então, eu lembrei, eu li também essa parte, né? Mas o que eu achei interessante na parábolas de ensino de Jesus, porque ele compara, primeiro ele fala que toda luz tem a sua oposição, sempre uma sombra ao lado, né? E que essa sombra vem para enfraquecer. E isso, na doutrina de Jesus também, foi uma grande marca, que Jesus trouxe a palavra e que, ao longo do tempo, toda a falta de luz, né, esteve ali tentando distorcer, veio o sofrimento de Jesus, né, que ao invés do cristianismo, né, as pessoas seguirem, apareceram vários cultos pagãos, dogmas, que escravizaram a razão, em vez de ajudar. Olha, 1928, né? Escravizando a razão e a consciência das massas, né? Então, ele faz uma comparação, essa questão do joio, com todas essas pessoas que vieram ao longo de todo esse tempo, né? E ele fala assim, que este joio, já agora de milênios, ou seja, ele já está aqui desde a época de Jesus, né? E que começou a surgir por ocasião da semeadura do bom trigo, que era Jesus. Nasceu, cresceu, abafou a semeadura. Então, ele fala assim, os homens não deram atenção, dormiram, deixaram de prestar o necessário raciocínio às palavras redentoras, né? Então, nós estamos tendo a oportunidade agora, um pouquinho mais de sabedoria, de poder renovar isso, né? Seguir a palavra de Jesus, estar trazendo mais trigo do que joio, né? Na nossa mudança, perfeito. Isso. Legal. E aí vai, ele fala Renata, assim... vai, Renata, que já está falando mais 2 minutos, vamos lá. Vai, mulher, você pode falar daqui a pouco, você volta de novo, daqui a pouquinho você fala, deixa um pedacinho, senão você vai ficar aqui até as 4, daqui a pouco você fala, mas já deu para entender o passo. E é interessante o Caí Barchuter falar também isso, e acho que é onde nós crescemos muito no movimento espírita, é mais nessas interpretações aí das parábolas, dos ensinos, isso realmente nós temos pessoas assim que fazem interpretações muito interessantes, por isso até que eu instiguei vocês assim, dá uma olhada aí o que os espíritas estão falando sobre essa parábola, apesar... 1928. Exatamente. O Evangelho dos Humildes é de 1980. Isso. Então, assim, quanta sabedoria. Isso. Quanta sabedoria, né? E é curioso porque essa... Peraí, Renata, pera. E é interessante que, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, não sei se alguém chegou a dar uma olhada no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec não fala dessa parábola. Ele menciona em vários momentos no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele não traz essa parábola. Eu achei isso muito curioso, muito digno de nota, apesar da gente estar falando muito dessa parábola hoje, e os espíritas falam muito sobre ela, na parte de interpretação, mas o Kardec não, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não faz uma reflexão sobre essa parábola, mas ele menciona em vários momentos aí do Evangelho. Luiz, Renata, obrigado. Daqui a pouco você volta. Peraí, segura. Vamos lá, Luiz.
Renata, eu vou deixar você com um pouquinho de inveja, porque eu vou usar um livro de 1906, que chama-se Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, Saião com Y. Quem pesquisar a história do espiritismo brasileiro vai encontrar uma santíssima trindade no bom sentido. Bezerra de Menezes, Antônio Luiz Saião e Bittencourt Sampaio. Esses homens construíram muito do edifício espírita. E Saião, examinando essa parábola, ele fala de um ponto que eu nunca vi ninguém tocar, Antônio. Vê se você concorda. É rapidinho. Dizendo que o pai de família não consentira que seus servos arrancassem do campo o que ele semeara, o joio, com receio de que simultaneamente tirassem o trigo, quis o divino mestre refrear o zelo dos apóstolos e dos que lhe sucedessem como continuadores da sua obra, os quais, levados pelo desejo de fazer progredir a humanidade, poderiam ir longe demais. À força de quererem reprimir abusos, poderiam chegar ao extremo de amedrontar os homens retos, porém simples, e de os afastar. Ou seja, o zelo excessivo pode levar ao afastamento. O xiitismo não é bom em nenhum lugar, né? Me lembrou dessa... Não, não é verdade. Por isso que é legal essa coisa do junto e misturado. O problema é que o joio, ele é uma planta venenosa. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com o joio. E aí pode surgir para nós a seguinte dúvida: mas por que nós temos que conviver com o joio? Por que nós temos que conviver com o joio? Essa é uma questão. Por que Deus não vem, já tira tudo de uma vez, já manda lá para algum outro planeta? É uma dúvida. Alguém chegou a ver... Tem alguém na minha frente? Não quero falar. Não, você vai falar. Ok. Vamos lá, então, Sandra. Mas eu queria saber o seguinte: se alguém chegou a ver depois lá no Eliseu Rigonati, ele tem uma tese boa sobre isso. Vai, Sandra, manda. Pode ir, Sandra Rodrigues. Eu não li o Eliseu Rigonati, mas assim, sempre que eu leio uma parábola, eu tento tirar uma conclusão minha, né? Eu vou lá e tento entender o que está falando. Então, o que eu entendi? Assim, por que Deus fala para não tirar o joio? Eu entendo de duas formas, assim. Uma é para ver, pensando em nós, não nas plantações. Então, assim, é para ver se o mal, com a convivência com o bem, consegue se modificar. Ou se o bem, na convivência com o mal, se corrompe. Para a gente ter certeza, no final, quem é o joio e quem é o trigo, quem é do bem e quem é do mal. Vamos falar assim. E uma outra conclusão é assim, ele fala para não ceifar, não tirar o joio, porque Deus nunca desiste de nós. Ele sempre tem a esperança de que, no fim daqui, a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir espiritualmente. Então, ele fala que para não tirar no começo, na hora que está sendo plantado, para esperar a hora da colheita, para dar oportunidade da nossa evolução. Isso é uma conclusão minha, eu não vi em lugar nenhum. Eu que pensei isso. Tá? Não, tá certo. Tá? Se fosse um resumo, você resumiu excelente. Fez um trabalho excelente. Perfeito. É um pouco por aí. Agora, vai lá, Ivani, vamos lá. Vamos lá. Não, tudo bem, eu adoro quando vocês falam, eu fico quieto. Vai, vamos lá. A Ana depois fala e a Ivani primeiro. Deixa só a Ivani falar, você já fala, Ana, na sequência. Eu prometo ficar quieto até o final. Como eu tenho um pouco de dificuldade para falar, né? Eu escrevi aqui, eu vou ler rapidinho. Tá. 2 minutos, mulher. Vamos lá. Eu li assim, várias coisas, né? Mas eu não sou como todo mundo, eu preciso pôr a fonte no pulso. Eu vi que o joio representa o mal, o trigo o bem. O joio e o trigo estão em nós e também na coletividade. Então, o trigo foi plantado, depois foi dormir e o inimigo plantou o joio. Dormir falta de vigilância, nós ficarmos desatentos e deixarmos os maus pensamentos e sentimentos tomar conta do nosso interior. Aí nós fomos criados pela essência divina, tudo está em harmonia na natureza, mas o homem, nessa fase humana, perde essa harmonia, porque é necessário as duas polaridades, do bem e do mal, para crescer e evoluir.
Não se pode arrancar o joio de qualquer jeito, senão também arrancamos o trigo. Por exemplo, se eu resolvo ficar boazinha e tirar de mim todo o joio, eu vou estar camuflando a minha realidade. E aí eu não extravaso o meu sentimento, e por não extravasar, eu somatizo no meu físico, fico doente. Eu não consigo arrancar o joio de uma vez. Então, não se pode arrancar o joio e o trigo, né? De qualquer jeito. E o joio e o trigo, eles precisam crescer juntos, porque nós precisamos dessas duas polaridades, do bem e do mal, até nós aprendermos a modelar o bem e o mal, atingirmos a nossa maturidade. Então, aí sim, nós vamos ceifar o joio, que não nos serve mais, e guardar no nosso celeiro divino, que é o nosso interior, o trigo. Pronto. Pronto, falei. Não, tudo bem. Antes de chamar a Ana Rubim, eu quero só aproveitar e fazer uma ponte aqui do que a Ivani falou e da Sandra também. Porque tem uma questão que, assim, você vai ter um limite. Todos nós vamos ter um limite. Deus nos ama, claro, óbvio. Mas nós estamos aqui num ambiente. Só que nós temos que crescer, dar fruto de alguma maneira, temos que melhorar, temos que virar uma espiga, falando aqui na parábola. Então, vai ter um momento em que nós vamos ter um limite, que é o momento da colheita. Aí que está a questão que eu acho que é bacana. Quer dizer, há um limite para você esperar. Tudo isso que a Ivani falou, por exemplo, nós temos nosso joio, nós temos nosso trigo interno, perfeito. Mas em algum momento nós vamos ter que ter mais trigo do que joio. Em algum momento nós vamos ter que ter isso. Deus nos ama, mas Ele quer que nós façamos a nossa progressão. Então, vai chegar um momento que vai ter um momento da colheita, porque você não pode continuar todo mundo junto desse jeito para sempre. Né? Também você não pode ficar dando chance para quem, de repente, quer continuar sendo joio. A convivência ela é muito boa, mas chega uma hora que vai ter um corte. Então, esse corte, aí nós, de repente, aqueles que são, quando você tiver essa colheita, quando o nosso planeta passar de provas e expiações para a regeneração, aí é um momento de uma colheita. Isso quer dizer que os outros vão lá para o inferno, como diz aqui Jesus, tal. Não, isso é a simbologia dele na época para as pessoas entenderem. Mas para nós sabemos, quer dizer, então essas pessoas que ainda não conseguiram esse momento trigo, elas vão ser encaminhadas, esses espíritos vão ser encaminhados para um outro planeta, para eles continuarem a sua evolução espiritual. Por isso que quando a Santa fala que Deus nos ama, porque nós vamos tendo chance. A questão é que nós podemos aumentar o nosso passinho, né? Fazer a nossa parte, conseguir ser trigo um pouco mais rápido do que ficar simplesmente sendo aí uma questão, insistindo em ir no joio. Porque se nós insistirmos nisso, no momento da colheita, no momento de uma transição espiritual, planetária, nós podemos ir para um outro local que não é bem aquele que nós gostaríamos. Perfeito? Ana Rubim, vamos lá, é sua, vai que é sua. 2 minutos, hein, mulher? Vamos lá. Tá, primeiro eu queria falar do joio, que ele tem um tempo para crescer, ele é uma graninha, né? Que ela nasce junto com o trigo e vai envolvendo a raiz do trigo e tirando os seus nutrientes, né? E assim, e também é um veneno, né? Como você já disse. Agora, eu andei pensando o seguinte, na Bíblia e nas parábolas, sempre tem um joio, né? Então, eu não sei se caberia aqui colocar uma pessoa que conviveu com Jesus, tá? Eu gostaria que você colocasse aí para mim. Que conviveu com Jesus durante muito tempo, era uma pessoa que nasceu na Judéia, era uma pessoa que tinha uma instrução, era uma pessoa que foi tesoureiro do grupo, né, dos discípulos, e essa pessoa, no momento que diz que, talvez por missão, não sei, entregou Jesus. Aí eu pergunto, ele foi um joio que se acobertou de um tempo, né, para naquele momento
dessa saída, né, dele se manifestar, que teve o seu tempo, para ser retirado. Tanto é que depois ele se arrepende e ele se suicida. Eu estou falando de Judas Iscariote. Gostaria que você colocasse um pouco. Eu trouxe Judas, poderia ser um outro exemplo, mas como desde a infância, que agora eu sou espírita, mas eu era católica, tinha a queima do Judas. E todo mundo queimava aquilo com uma vontade, sabe? Com uma raiva, você fez isso para Jesus, agora você vai ver. Então, eu trouxe para ser colocado. Não sei perfeito. se foi bem colocado ou não. Não, eu gostei da sua questão, principalmente na parte que você fala que sempre há um joio e um trigo nas parábolas ou nos ensinamentos. Sempre tem isso. O rico e o Lázaro, por exemplo, né? Você vai ver a parábola do bom samaritano. Tem o bom samaritano e tem o sacerdote, o levita, que não param para ajudar o sujeito. Então, você sempre vai ter essa distinção, de alguma maneira, entre o joio e o trigo, que é o comportamento. O ponto aqui é o seguinte: todos eles, você falou de Judas, por exemplo, mas você pode falar de Lázaro, você pode falar... Porque então, mas assim, tem um momento de uma oportunidade de você mudar em alguma reencarnação. Isso que é o legal da história. Então, você pode errar numa encarnação. Judas pode ter errado, o rico pode ter errado, mas eles podem ter, em algum momento das reencarnações, aprendido, tendo evoluído. Então, essa mistura e essas experiências todas, que nós também temos essas experiências de vidas anteriores, que nos transformaram hoje. Vai saber o que nós éramos, quanto de joio nós éramos em vidas anteriores. Não quero nem saber. Graças a Deus tem um véu, né? Porque a gente não, né, né? Eu não quero saber desse negócio, não. Não quero saber o que eu fiz no verão passado, o que eu fiz na encarnação passada. Não quero saber. O importante é que hoje eu tenho uma cabeça, vocês têm também a cabeça de vocês, e todos nós estamos querendo ser o quê? Trigo, estamos tentando ser pessoas melhores, espíritos melhores. Então, eu acho que essa é a grande essência dessa parábola, que estamos todos juntos, e nós temos essa oportunidade de evoluirmos e de crescermos, e temos aí um monte de chances nas próximas vidas e tudo mais. Em um momento nós vamos chegar, puxa, vai ter o momento da colheita, e aí você fala, puxa, eu fiz a minha parte. Nós estávamos lendo nesse capítulo do podcast, né, Sandra? Sandra, exatamente. No capítulo 4, que está aí no ar, por exemplo, quando ele percebe que ele teve uma vida de joio, ele fica completamente, arrasado. Não, tem que dar, não é spoiler. Não é spoiler. Eu achei que Judas era... Óbvio, são questões, obviamente, tem gradações aí e tudo mais, mas a pessoa, de repente, desperdiçou mas ali aprende. Aí, ele, numa próxima, quem sabe, ele melhora um pouco. Então, a gente vai indo progressivamente. O fato é que a Terra, ela vai ser, em algum momento... né? Em algum momento, a Terra vai ser um celeiro, diz aqui o Rigonati, ele vai ser um celeiro de almas regeneradas. É isso que nós temos que caminhar, é para isso que nós estamos caminhando aqui. E vamos lembrar de Zaqueu, já que nós falamos do rico. Então, o Zaqueu, naquele momento, ele também teve né, acordou. Ele era um rico, tinha dinheiro, tinha grana e tal, não estava ornando. Poxa, eu estou cansado dessa vida de joio. E aí ele pega e faz lá a doação, faz toda a parte de entendimento do que era, como ele tinha que se comportar como trigo. E aí, o que Jesus fala para ele lá na casa dele? A salvação entrou nessa casa. É isso. Então, é essa busca constante nossa de deixarmos aquele veneninho, como bem colocou aqui as colegas anteriormente, deixar aquele veneno interno, acho que foi a Ivani que falou, né? Deixar aquela sombra interna, a gente vai tirando esse veneno, vai tirando, vai se... É uma palavra antiga, não sei se existe ainda, purgando. Tem ainda esse negócio? Tinha um purgante. Desculpa essa palavra aí, pelo amor de Deus, parece nosso lar, né? 1940. Então, a gente tem fazer essa limpeza nossa, e as reencarnações, elas vão nos permitindo isso, desde que a gente aprenda, né? Muito legal, Ana Rubim. Obrigado. Tempo, né? Que é o tempo, né? Exatamente. A Renata Benassi está querendo falar, mas deixa eu ver só se não tem mais ninguém querendo dar algum outro pitaco aqui. Todo mundo em silêncio. Vai, Renata Benassi, 2 minutos, hein, mulher? Vamos lá, 2 minutos.
Você não quer, o microfone está fechado, peraí, tem que abrir o microfone aí. Se é que você quer falar, não sei, peraí, vamos lá. Verdade. Vai. Então, quanto a esse celeiro, né? Que é a nossa orbe aqui, né? Eu acho que essa parábola, ela está muito ligada à nossa transição planetária. Eu enxergo isso mais na parte do Evangelho dos Humildes, né? Porque realmente, né? A gente está vendo tanta coisa acontecer, né? Tem uma parte que ele fala assim que como ficam, o Senhor não vai levar, muitos corações bem formados admiram que o Senhor não elimine essas almas, esse joio do globo, né? Mas que a gente teria aí uma estrada para caminhar. E eu acho que a gente está chegando num ponto onde a gente vê tantas pessoas desencarnando tão rápido, né? Tão inesperadamente com essa doença. Então, me chamou muita atenção essa questão, porque nós estamos chegando num ponto que você fala assim, amanhã eu não sei se eu estou doente, amanhã eu não sei se eu vou estar entubado, amanhã eu não sei o que vai acontecer comigo. Antes, a gente talvez, por exemplo, tinha uma parte do tempo que eu nunca pensava em morte, né? Mas hoje, não é pensar em morte, né? Depois você vai lendo, você vai participando, você vai se doutrinando, mas essa pandemia trouxe assim, enxerga um pouco que se você não separar, talvez você tenha jogado fora muitas oportunidades de regeneração que você tenha tido no meio do seu caminho, né? Então, isso me chamou bem a atenção na leitura do Evangelho dos Humildes, porque eu acho que ele toca nessa parte, né? De você falar assim, vai ter uma transformação. Todos irão embora, vão para outra, cada um vai para o seu lugar. Né? Peraí. Não, peraí, para um pouquinho. Vamos. Não, eu entendi o seu ponto. Eu só quero fazer aqui uma observação que eu acho importante. Não é porque as pessoas estão desencarnando, esses espíritos que estão desencarnando, que eles estão indo. Eles não podem ficar no planeta de regeneração. Isso é uma maldade. Sim. Não, a gente não pode pensar dessa maneira. Ok? Porque Pera, Renata, deixa eu falar, mulher. Senão isso aqui precisa deixar claro. Peraí, segura essa língua. É o seguinte. A gente não pode, e eu já vi muito aí nesses círculos de espírita, WhatsApp, circula muito isso, as pessoas que estão indo porque elas não podem fazer parte do mundo de regeneração. Isso, gente, é loucura, tá bom? Isso é loucura, isso é um desrespeito com as pessoas que estão... Peraí, Renata, eu entendi o que você está falando, só estou deixando claro o que você está falando, mas a gente tem que esclarecer isso, porque senão fica parecendo que as pessoas que estão desencarnando agora, elas não estão aptas para ficar lá no mundo de regeneração. Nós não sabemos quando vai ter esse mundo de regeneração. O que está acontecendo aqui é uma daquelas situações de cataclisma, da lei de destruição, que Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, e a gente tem que ter essa tranquilidade que nós estamos passando por um momento difícil. Agora, a gente não precisa complicar ainda mais esse momento, pensando que, de repente, puxa, essas pessoas que estão indo, elas não podem, elas estão tendo uma limpeza na Terra. Não podemos pensar dessa maneira, nós não temos nada que nos afirme isso, ok? Mas eu entendi o seu ponto, eu quero dizer para você que eu entendi o seu ponto, e a parte que você está falando é a parte que pessoas boas, por exemplo, o Eliseu Rigonati coloca aqui, que pessoas boas ficam pensando o seguinte, puxa, por que o senhor não elimina essas pessoas que ainda são ruins ou ainda trabalham muito no mal, né? E aí ele fala o seguinte, entretanto, esse dia chegará, que é o dia da colheita, é o dia que o mundo nosso, aqui, o planetinha vai passar de provas e expiações para a regeneração. E aí ele fala o seguinte, depois de o evangelho ser pregado a todos os povos da terra, de modo que ninguém possa alegar ignorância das leis divinas, o Senhor procederá à ceifa, isto é, os maus serão compelidos a desencarnarem e a se retirarem para mundos inferiores, mais de conformidade com o caráter de cada um. Então, a Terra será um imenso celeiro de almas regeneradas. Quando isso vai acontecer, gente? Não sabemos. Pode ser daqui a 1 milênio, pode ser daqui a 2 milênios, a gente não sabe. Pode ser amanhã também, a gente não sabe. Ok? Então, não vamos ficar especulando. O que nos interessa aqui desse ponto, que eu acho que é o mais importante? É o que cada um de nós, individualmente, pode fazer.
Okay? Acho que esse é o ponto para nós. Ficar preocupado... Fala, Mas Renata, eu digo vai. assim, que o que nós estamos vivendo, essa parte está certa, você realmente tocar, porque eu também pensei nessa parte de falar assim, as pessoas vão pensar que todo mundo está morrendo, está desencarnando, né? Mas não. Mas é uma experiência, uma coisa que a gente está vivendo que faz a gente se transformar, não é possível. É muita coisa que você olha, que você fala assim, isso para mim não é mais importante, não é mais tão necessário. Isso é joio. O que eu vou entendi. É como você está falando o trazer como seguinte, trigo? esse momento é como se fosse um oportunidade. estímulo, peraí, é um estímulo, você está falando o seguinte, essa situação é um estímulo para a gente repensar os nossos valores, ver se nós estamos aproveitando bem a nossa encarnação, porque a gente nunca sabe se amanhã ou depois, né, o que pode acontecer. A gente não sabe. Será que nós estamos aproveitando? Perfeito. Isso eu concordo com você. De repente é um chamamento para nós, assim, nós estamos valorizando a nossa vida aqui encarnado. Perfeito. Para não acontecer o que aconteceu com o André Luiz lá, quando chega lá no capítulo 4, o bicho, né, quando vê que desperdiçou a encarnação, ele entra numa crise. Então, perfeito, eu concordo com você nesse aspecto. Que Nada que a gente passa isso. É em vão, né? Perfeito. Tudo tem uma consequência, exatamente. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? O Luiz quer falar. Fala, Luiz. Quem é o outro eu? Rosina. A Rosina, peraí, só o Luiz, aí a Rosina você já entra na sequência, tá bom? Não, peraí, vamos lá, Luiz. Só lembrando, como você falou, uma outra coisa que está circulando muito é que todas as pessoas que morreram de Covid já estavam programadas para morrer. Isso é uma outra besteira, hein? Então, o sujeito vai a uma festa sem máscara, se mete no meio das pessoas, pega Covid e morre, ele já estava programado lá no plano espiritual? Não. Ele contribuiu para isso. Por isso que a gente, nesses momentos, tem que pensar bem no que acredita. Tomar muito cuidado com a mistificação, e isso nos leva a umas questões meio de lendas urbanas, e isso as coisas vão espalhando. Isso é um desespero. Por isso que eu quis cortar aqui, esclarecer, não que a Renata estava falando dessa maneira, mas podia dar a entender isso. Então, por isso que vamos explicar esse negócio aqui, para a gente não entrar nessa mistificação. Rosina, vamos lá, vai que é tua. Então, o que você estava falando anteriormente, que pode haver uma transformação, é o que vem aqui. Quem tiver ouvido para ouvir, né? Aí, no caso, não é ouvido, mas quem tiver essa consciência de ver que tem que fazer uma modificação com tudo isso que está acontecendo, aí sim você vai conseguir mudar, evoluir. Era isso. Perfeito. Se a gente tivesse que encerrar a aula agora, Rosina fez o resumo da ópera aqui para nós. Pronto, 1 hora que nós estamos falando aqui, ela já reduziu tudo e já explicou, né? Um bônus hora para você, Rosina. Hoje você ganhou essa. Obrigada. Mas é exatamente isso. E o Eliseu Rigonati, lá no Evangelho dos Humildes, ele encerra falando o seguinte: na parábola do joio, o sentido é objetivo. Deus cria os espíritos e deixa que cada um construa o seu destino, até o dia em que vai separar os que se dedicaram ao bem do que os se dedicaram ao mal. Então, depende de quem? Depende de nós. Nós que temos que ter essa consciência que a Rosina acabou de falar. É a consciência nossa que vai nos colocar aqui mais para o lado do trigo ou mais para o lado do joio. Deixa eu só terminar aqui, encerrar um microfone. Pronto. É isso. Não sei, ficou um pouco confuso, gente. Eu gostei, achei que ficou legal isso aqui. Hoje está bem movimentado, mas eu espero que a gente tenha conseguido falar aqui. Esse é Antônio, é a Julieta. Vamos lá, Julieta. Antônio, vocês comentaram do livro O Evangelho dos Humildes, eu tenho, mas eu não consegui achar onde que está essa parte que fala do joio. Tá na. Agora eu não tô. É que eu não estou com o livro. Eu faço meu roteirinho aqui, mas depois eu posso te passar direitinho. Na verdade, não tem problema. Eu te passo depois. Mas está lá no Eliseu Rigonati, o Evangelho dos Humildes. Eu passo para você pelo WhatsApp depois, tá? Se alguém quiser também, tá bom? Fala, Ana Rubim, vamos lá. Vamos que nós temos um tempinho ainda. Não, a Ana Rubim não quer falar, então. Ok, Ana Rubim. Se você quer falar, você tem que abrir o microfone. Senão... Okay, não, pronto. Não, é rapidinho. Tem uma fala de Paulo, eu não sei aonde estava, onde que eu ouvi, porque eu não anotei, é uma vergonha. Desculpa, é coisa de velha. Mas, olha aí,
é que Paulo tem um versículo que ele diz que importa que haja entre vós, né, heresia, para que os que são sinceros possam manifestar-se entre vós. Então, ele dizendo, né, que, no caso, que o joio também tem que estar presente, e também tudo que vem junto com esse joio, né, para que possa fazer essa diferença realmente. Eu achei bacana, só quis trazer isso para vocês. Sim. Eu não sei. Aliás, assim, isso que você está falando até é bacana também, porque a gente tem que conviver. A gente tem que conviver um pouco com o joio. Nós temos que ser um pouco joio também, senão a gente não consegue evoluir. Então, também tem aprender, né? Tem todos esses aspectos. Muito legal, Ana Rubim. Gente, mais alguém quer fazer mais algum comentário? Todo mundo ok? Todo mundo curtindo? Legal. Na próxima aula, na próxima quarta-feira, nós vamos ver uma batelada de pequenas parábolas. Isso. Nós vamos ver a parábola do fermento, nós vamos ver a parábola do tesouro e da pérola, e a parábola da rede. 4 parábolas, gente. Olha só que maravilha. Vou repetir aqui para vocês. Depois eu passo lá pelo WhatsApp, mas quem já quiser dar uma olhada. Parábola do fermento, parábolas do tesouro e da pérola, e a parábola da rede, que fecha aqui o capítulo 13. Exatamente. Nesse mesmo capítulo 13 de Mateus. Show? Tudo bem? Isso, tudo bem. Ótimo, muito bem, dona Julieta. Depois eu vou passar para você o do Eliseu Rigonati. Tá. E agora, cadê? A Regina Domingues vai fazer hoje, teremos o encerramento da Regina Domingues. Por favor, Regina, deixa só ela abrir o microfone e nós vamos dar por encerrado o nosso programinha de hoje. Vamos lá, Regina, vai que é tua. Então, queridos amigos, chegamos ao final de mais essa reunião. Então, nós agradecemos aos espíritos de luz que nos sustentaram nessa tarde, a Maria, nossa mãe querida, e a Jesus, nosso mestre, e que possamos continuar praticando seus ensinamentos, né? Isso é muito importante, né? Através de boas ações e de vibrações. Aliás, eu queria aproveitar para pedir, eu deixei lá no bate-papo, preciso muito de vibrações para a Lígia Maria Coimbra Domingues, que é a mulher do meu enteado, e que ela está, assim, nos momentos finais. Ela está precisando muito de orações e de vibrações, tá? Então, que o Senhor nos dê coragem para enfrentarmos todos esses desafios do dia a dia, né? E para compreendermos que tudo tem seu tempo, né? E vamos nos despedir com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigado. Excelente semana a todos. E vamos lá, quarta-feira que vem, se Deus quiser, vamos nos reencontrar para mais parábolas aí. Tchau, gente. Obrigado. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.